Sobre a montagem desse time, tiveram vários desfalques, como que foi a preparação para esse jogo, como que foi a conversa também para ter um ataque mais assertivo. Hoje o Vila Nova teve muito volume de jogo no ataque, coisa que estávamos questionando todas as coletivas. Então fala pra gente como que foi a construção desse time e também sobre essa tirada da pressão, né? Essa retirada da pressão após a primeira vitória. Boa noite. Boa noite. Não, primeiro que não tem retirada de pressão. Trabalhar no Vila não... A pressão ela sempre vai existir, né? Em todos os clubes, mas no Vila principalmente. E a pressão ela continua sempre, isso é normal. Sobre a montagem, a gente teve os desfalques, né? Infelizmente, a gente perdeu o Formiga, o Todinho, Igor Henrique. Isso daí, né? E assim, por isso que é a importância do grupo, né? Quando a gente monta um elenco, o nosso elenco não é um elenco muito grande, mas elenco de qualidade. Acho que todo mundo que entrou hoje entrou bem na partida. A gente entendia que com os atletas que a gente tinha à disposição, né, ser um ataque que ia conseguir pressionar mais o nosso adversário. A gente sabe que o Paysandu, até pelo estilo de jogo do Luizinho, ia tentar jogar. E em diversos momentos a gente conseguiu numa pressão mais alta, principalmente até fazer o gol. E no segundo tempo também a gente conseguiu pressionar alto, mas muito pela característica. Claro que a gente formatou a maneira de pressionar o adversário de uma forma diferente, mas muito devido à característica individual. Eu não posso pedir para determinado jogador, se ele não tem a característica de força, de velocidade, pedir uma coisa que ele não vai conseguir executar. Os atletas que hoje atuaram são jogadores de força, de velocidade, caso do Labandeira, caso do Juan Ribeiro, que na minha opinião fizeram uma partida muito boa. A gente conseguiu um encaixe bom por dentro. Na teoria jogamos apenas com um volante, né, só com o João Vieira. O Gemota fazendo ali uma construção por trás. A gente foi montando o time durante a semana, né? A gente sabia que a gente não ia contar com esses atletas que eu citei aqui, mas estou muito feliz que o time conseguiu, e não só, né, na questão de marcação, mas principalmente na hora de jogar. Acho que foi talvez um dos jogos que o Vila mais conseguiu ter o controle da partida quando estava com a bola. Quando estava sem a bola, tem um adversário de muita qualidade, que é a equipe do Paysandu. Então, assim, tanto que no intervalo eu falei para os atletas, a melhor maneira de nós marcar o Paysandu era nós ficar com a bola. Então, assim, sempre que a gente não sofreu no jogo, foi quando a gente teve a bola, né? A gente conseguiu trabalhar, ver algumas coisas que a gente trabalhou, algumas construções, o Jean fazendo uma escorregada para o lado esquerdo, o João Vieira com muita mobilidade por dentro, o Torres onde de uma maneira mais central a gente conseguiu, né, ter muita linha de passe. Acho que isso facilitou. O Poveda, que não estava sendo tão acionado nos outros jogos, hoje foi bastante acionado, fez uma partida boa, né, conseguiu fazer um belo gol. Assim, a gente poderia ter feito o segundo gol, a equipe do Paysandu também criou, mas muito feliz com a vitória de hoje. Lacerda, boa noite. Vitor Monteiro da Fenomenal Esportes. A importância dessa vitória para dar moral não só para o time antes desse clássico, mas para alguns atletas em específico, do Poveda e do Labandeira, que acabaram perdendo um pouco de espaço, ainda mais pensando nesse clássico de quinta. É pouco tempo para trabalhar e já conta com o retorno de todos que ficaram ausentes para esse clássico? Cara, às vezes a gente, pelo que eu sei, assim, eu não vou estar projetando o clássico aqui, porque a gente tem que, num campeonato tão difícil como esse, a gente tem que até aproveitar um pouco a vitória hoje contra um adversário forte, né? Mas todos eles tiveram lesão detectada, né? Então, assim, difícil recuperar em uma semana para o clássico, mas não vou entrar entrando nesse mérito aí. Essa questão dos atletas, a gente confia em todos eles. Não é porque o Labandeira é um jogador que não foi tão utilizado no estadual, mas é um jogador que fez grandes campeonatos no esporte, no CRB. Nós comentamos, o Labandeira, todos os clubes que passou, ele foi campeão, né? Foi campeão no esporte, foi campeão no CRB, ele foi campeão no time do Uruguai, né? No Nacional. Então, assim, é um jogador que a gente sabe que ia dar um retorno. Também a gente sabe que é um processo natural, é um jogador que, mesmo já estando há bastante tempo no Brasil, todo ano é uma adaptação nova, né? Então, assim, a gente confia em todos os jogadores do elenco. Essa questão de confiança, cara, é natural. Claro que uma vitória vai te dar confiança, não só para quem não vinha jogando, mas para todo o elenco. Cara, foi bom, foi legal de ver o nosso time construindo desde a primeira fase. A gente não ficou ali rifando bola, né? Saímos praticamente todos os tiros de meta jogando curto por dentro. O Gemota veio construir, saímos com o Chapo, saímos com o Maia. Infelizmente tivemos uma lesão do Thiago. Espero que não seja nada grave, mas assim, muito feliz que... eu sempre falei uma coisa assim, ó, esse grupo, sempre que ele é desafiado, no sentido de fez uma partida não muito boa e a gente tem uma semana cheia de trabalho, né? Quanto foi o jogo do Curitiba? Curitiba ganhou fora de casa. E a gente perdeu para o Curitiba, um dos principais clubes da competição, já virou um alvoroço. Meu Deus, o Vila perdeu um jogo. Claro que a gente não pode perder, mas já virou, né?
Hoje eles foram lá e venceram fora. Então, assim, o campeonato é muito difícil. Nós temos que agora aproveitar até a meia-noite essa vitória. Amanhã a gente tem treino logo pela manhã, cedo no CT, né? Começar a preparar, recuperar os atletas para o clássico de quinta-feira. Boa noite, Lacerda. Roberto Baronil, Difusora, parabéns pela vitória. Não desmerecendo a vitória do Vila, que foi um jogo pegado, né, desde o princípio, os jogadores mordendo ali. Mas essa vitória também se deu a um pouco do cansaço do time do Paysandu, que tem outra competição em andamento. Até eu te questionei isso ontem na coletiva. Entra também um pouquinho, né? Mas assim, teve as trocas do time dele, né? Entrou o Giovani, estava descansado, entrou o André descansado, entrou o Borazzi descansado, já são 3, entrou o centroavante, então, já falei 5. Brian, 6. Então, Barulho, acho que não, né? O futebol hoje em dia é muito disputado. Os nossos atletas, assim, em determinado momento não conseguiram pressionar. O campo está pesado. Vocês acompanham ali da beira do campo, né? O campo está pesado. Então, assim, até o nosso time também sentiu um pouco no segundo tempo. Mas a gente fez o nosso papel. Não estou dizendo que isso a gente não poderia tirar proveito. Acredito que sim. A nossa condição física ela é muito boa, mas o Paysandu tem um elenco muito qualificado, né? Tanto que ele rodou o time, mudou aí 5, 6 atletas e continuou com o mesmo nível. Mas assim, sempre quando a gente tem essas possibilidades, a gente tem que aproveitar. Semana que vem vai ser nós. Nós vamos jogar na quinta e depois jogar no domingo, né? 2 jogos muito próximos, Série B é isso. Não dá tempo de ficar reclamando muito, a gente tem que trabalhar e fazer o nosso papel. Boa noite, Lacerda. Gustavo da Rádio Bandeirantes. Existe aquela máxima no futebol, né? Nem quando o time perde está tudo errado e nem quando o time ganha está tudo certo, né? E naquilo que você crê como plano de jogo ideal, aquele jogo perfeito para você aqui treinando a equipe do Vila Nova, que ajuste, que detalhe ainda falta para esse time pegar nesta Série B de Campeonato Brasileiro, principalmente no início, que é muito importante? Assim, de hoje, né? Vou falar de hoje, porque o futebol ele é muito momento, né? Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, você não sabe, né? Ninguém sabe isso. Vou falar de hoje. Intervalo do jogo, a gente corrigiu só a questão de marcação, né? Para jogar, eu acho que hoje foi um dos jogos que eu mais fiquei satisfeito com a minha equipe, principalmente porque eu vi o que a gente fez no treinamento. Todas as saídas ali a partir da primeira fase, a partir do tiro de meta, elas foram trabalhadas, né? Então o que eu queria melhorar de hoje é que a gente conseguisse manter a mesma intensidade de marcação em bloco alto. Mas assim, dessa vez eu não vou me eximir da culpa, eu vou eximir os atletas. O campo está muito pesado. E não estou aqui para reclamar porque foi campeão aqui, mas assim, o campo está pesado, né? Então assim, os atletas não conseguem marcar pressão o tempo inteiro. É uma coisa que a gente quer melhorar para quando a gente for para o Oba. Acredito que no jogo contra o Botafogo a gente já deve voltar para o Oba. Gramado mais, né? Que não fica tão pesado por causa da chuva. Quando a gente vem jogar aqui, a gente torce para não chover, porque o campo está um espetáculo, ele está um tapete. Mas quando chove, ele começa a ficar muito pesado por baixo, né? Então, assim, eu credencio muito a isso. Então, assim, mas respondendo mais diretamente, em termos de jogar hoje, eu acho que a gente fez uma partida muito equilibrada, sólida, construção em primeira fase, segunda, tivemos várias finalizações, tivemos até o João Vieira no segundo tempo finalizando de dentro da área, o Poveda finalizou mais de 2, 3 vezes no gol, Diego Torres finalizou de fora da área, Gia Mota finalizou de fora da área, Gabriel Silva finalizou, Labandeira finalizou, coisas que a gente não vinha finalizando. Hoje o que eu queria melhorar e que a gente vai trabalhar para isso é que a gente consiga por mais tempo manter essa pressão alta como a gente fez hoje. Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio Globo, CBN. Você teve destaques importantes para a partida de hoje. E você mandou, mesmo assim, a campo um time com uma formação mais ofensiva. Colocou o Jean ali para auxiliar na criação. Então eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse seu plano de jogo, sobre o Jean jogando mais avançado e também sobre os outros atletas que estiveram em campo, como o Igor na lateral esquerda, o Poveda que voltou ao time titular. Qual que é a sua avaliação desses atletas? Primeiro sobre o Jean, né? O Jean, eu até conversei com ele antes de utilizá-lo nessa posição, porque se a gente for pensar, eu já utilizei o Jean de meia, eu já utilizei o Jean pelo lado direito, pelo lado esquerdo, eu já utilizei o Jean numa trinca, e no último jogo contra o Curitiba eu utilizei o Jean aberto na direita. A gente faz isso com atletas que têm qualidade, mas a gente sabe que fica mudando muito, e essa posição que o Jean jogou hoje, foi a posição que ele mais jogou no Inter Miami. Essa posição como segundo. Para ter uma ideia, no Inter Miami, o Jean jogava como primeiro. A gente conversou muito sobre isso, até como primeiro. E em alguns momentos ele teve como primeiro no jogo hoje. O jogador que tem qualidade consegue jogar em mais de uma função, não só ele, né? Mas hoje acho que o conjunto da obra foi muito bom, né? Volto a dizer, a pergunta do colega foi muito boa.
eu tenho que trabalhar para melhorar, claro, sempre potencializar o que teve de bom, mas melhorar essa questão de manter nosso time num bloco mais alto para pressionar mais o adversário e não deixar tão cômodo. Mas a gente tem que lembrar que do outro lado também tem qualidade. Os atletas hoje se comportaram bem, não só o Jean, acho que o Torres voltou a fazer uma partida mais equilibrada, foi bem na partida, jogando por dentro. O João Vieira, uma partida de sustentação, fazendo muito trabalho sujo. Né? Por quê? Porque realmente, na teoria, apenas um volante. Né? O Jean é um meia, na minha opinião, que muito tempo jogou lá na frente. Não abrimos mão de ter os caras pelo lado, Labandeira bem no jogo, Juan bem no jogo. As entradas foram importantes. Gabriel entrou de um lado que ele não tinha entrado comigo pela direita. Pensei muito nessa questão, porque o PK faz uma construção com 3, e aí o Gabriel fica mais próximo do gol, não surtiu tanto efeito, porque o Paysandu teve mais o controle da partida. Dodô, né, que vem melhorando no dia a dia, entrou bem por dentro, depois teve que cumprir uma função mais pelo lado esquerdo, quando entrou o Edilson, lateral direito, né, Paulinho entrou para recomposição. Acho que o nosso time, num contexto geral, tem que sair entrar a entrada do Maia, né, porque zagueiro entrar no jogo é difícil. O Maia fez uma partida sólida ao lado do Chapo. É a evolução que a gente tenta sempre no dia a dia, não é da noite pro dia, mas a gente tem que entender que é o processo natural. Cara, não sei te responder essa pergunta. Nós jogamos contra um time que é talvez um dos maiores orçamentos da Série B, o Curitiba, que venceu a Chapecoense fora. A nossa equipe vinha de uma ressaca de final de brasileiro, de final de estadual. É que às vezes, sabe, eu percebo assim, às vezes eu escutei, esses dias eu fui num evento do clube aqui, e eu fui chamado de retranqueiro, né? Lá da onde eu venho, o retranqueiro se chama organizado, se chama organização defensiva. Lá no Sul é assim, lá no Sul não é retranqueiro, é organização defensiva. Porque time que toma muito gol não chega em lugar nenhum. Eu fico me perguntando, o Vila era tão ofensivo assim antes do Lacerda? E aí passou 19 anos sem conquistar o estadual. O que é melhor? É melhor ser ofensivo como o Vila foi? Ao DNA, eu escuto, mas ele tem... E aí? É melhor ser ofensivo e passar 19. Passaram 19 anos sem conquistar. Aí veio um treinador organizado defensivamente, que não abre mão, e conquistou o estadual. Né? E aí no Brasileiro? Quer jogar só pra frente? Então assim, o campeonato é muito equilibrado. Né? Esse time aí do Paysandu, ano passado, ele fez 14 gols no Vila. Vocês lembram, né? 10-0 na final da Copa Verde, 4 jogos, 3 vitórias do Paysandu, uma do empate. Quando eu cheguei aqui, falaram várias coisas pra mim. Tu tem que ganhar clássico, tu não pode perder pro Paysandu, que tomou 10, e tu tem que ser campeão. E tu tem que botar no mínimo na terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo o respeito. Porque eu não faço nada sozinho. Tem toda uma comissão por trás e esse grupo de jogadores é muito comprometido. Eu fui campeão 19 anos depois, melhor defesa. Para quem não sabe, nós éramos a segunda melhor defesa, de repente é ainda do Brasil. Série A e Série B. Tem os números. Série A e Série B. A gente colocou o clube na terceira fase, deu renda pro clube. E aí? E quer mais o quê? Eu sempre desde o início falei, temos que melhorar ofensivamente, mas às vezes não consigo entender. 19 anos sendo ofensivo, jogando pra frente, volume, não ganhou nenhum título. Aí chegou o retranqueiro, fomos campeão. E o Goiás pode ser determinante para mostrar a capacidade desse time? Pode ser, mas eu não vou julgar por um jogo, por um clássico. Volto a dizer, né, me falaram que eu não podia perder clássico, não perdi nenhum ainda. Agora, eu não posso julgar o meu elenco, e quando julga, eu julgo o treinador, né? Porque assim, eu não posso julgar o elenco por um resultado negativo. Eu sei que todo mundo criticou pela derrota lá contra o Curitiba, faz parte. Claro que a gente não quer perder. Agora eu vou julgar um elenco por causa de um clássico, mas e aí? Todos os clássicos que já ganharam. Enfrentou o Goiás, dá 3 vezes, ganhou 2, empatou 1. Vai ser uma pedreira. Né? O Mancini tá 8 jogos, né? Mais a Copa Verde, 9. Desses 9, são 8 vitórias. Sem tomar gol, 8 vitórias e um empate, né? Vai ser uma pedreira, porque o Mancini, para mim, é um treinador que até tem como referência, né, pelos bons trabalhos que ele faz. Não tenho dúvida que vai ser muito mais difícil que foi no estadual, principalmente pelo comandante que tem hoje o Goiás. Boa noite, Carla, do Globo Esporte. Você puxou um assunto, exatamente o assunto que eu ia puxar com você. O Paysandu hoje, já que você falou também em aproveitar a vitória, aproveitar o dia, dá para dizer hoje que o Paysandu
estava engasgado? Com certeza. E que a vitória de hoje, ela tem um sentimento diferente de vencer contra um dos times que podem ser uma das pedras no sapato nessa Série B? Eu falei na minha palestra. Eu abri a palestra falando dessa situação, porque esse elenco do Vila aqui, ele tem que ser exaltado. Ele conquistou um título de 19 anos de jejum que eles não tinham culpa de nada por tais tempos, mas eles foram comprar a briga e foram campeões, desculpa. E eu disse para eles assim, a gente só teve a conquista porque o torcedor esteve do nosso lado. Qualquer outro clube talvez não teria colocado 40 mil pessoas aqui. Então a nossa vitória ela foi dividida com a ajuda do nosso torcedor. Se não tivesse aquelas 40 mil pessoas aqui, não sei se a gente conseguiria conquistar o título. Na minha palestra eu falei assim, vocês não têm, mesma coisa que eu falei do título estadual, eu falei, vocês não têm nada a ver com o que aconteceu ano passado, nada a ver. Eu acho que do time titular hoje nenhum estava nela, Alarcon. Nem o Elias, não estava o Elias, não tinha quase ninguém aqui do ano passado. Só que eu falei, a gente precisa dessa vitória para presentear o nosso torcedor que nos ajudou na final, porque o torcedor sente. Tu acha que o torcedor não ficou machucado pelos 10-0 do ano passado? Então a gente falou muito sobre isso, né? De nós pegar essa vitória como presente para o torcedor que tanto nos ajudou na final. Então assim, claro que a gente queria muito vencer pelo que aconteceu ano passado, mas isso não, né? Isso serviu como uma motivação, né? Tenho amigos do outro lado ali, conheço o Luizinho, conheço o Felipe, o executivo, são caras que eu tenho uma consideração, não é nada assim, fizemos uma guerra. Não. Isso foi simplesmente a gente usou para a gente tentar motivar para dar esse presente para o nosso torcedor que tanto nos ajudou na final contra o Anápolis. Boa noite da TV Record. Para você, qual que é a importância dessa primeira vitória na Série B para o restante do campeonato? Fundamental, a gente sempre tem que estar ganhando. Antes do primeiro jogo contra o Curitiba, eu falei que o campeonato da Série B é um campeonato que não te permite tu começar a tropeçar, ficar para trás, ficar longe do pelotão de cima. E quando a gente perde um jogo como a gente perdeu, eu falei, a gente precisa retomar logo. Se tu passa aí alguns jogos sem vitória, provavelmente as coisas não vão fluir. E a gente deixou bem claro depois da derrota contra o Curitiba que a gente precisava reverter dentro de casa. Mas como eu volto a dizer, o nosso elenco é muito comprometido, os jogadores entenderam. Agradecer ao torcedor que veio, que nos ajudou, que nos incentivou, que no final do jogo ali, quando o Paysandu tentou botar uma pressão, incentivou os jogadores até o final para sustentar o resultado de 1-0. Mas ele é fundamental, sempre quando tem os tropeços, e agora a gente vai para um clássico que vai ser importante para a nossa sequência da competição. Boa noite, Rafael. Aqui. Até pedir desculpa, voltar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, a gente chegou um pouquinho depois, só para você falar um pouquinho sobre o jogo, um gol cedo, né, e aí o Vila Nova entra no seu modo defensivo, que foi muito bem nesses primeiros meses. E que você falasse também um pouquinho sobre essa volta ao Oba, o Vila Nova praticamente se despedindo hoje, né, já contra o Botafogo, já volta pro Oba, também como é que você está pensando nessa transição? Bom, sobre o jogo, a gente fez uma partida equilibrada, começamos muito bem a partida, fazia tempo que eu não via o Vila tão confortável, com todo respeito ao adversário, mas foi um jogo que eu vi o nosso time muito confortável para construir. Na primeira fase, na segunda fase, a gente conseguiu ter o volume ofensivo que precisava. E aí então assim, a gente conseguiu produzir, tivemos muitas finalizações, eu citei aqui exemplo, praticamente todo o setor ofensivo finalizou no gol, Poveda, Labandeira, Diego Torres, Giamota, Juan Ribeiro, praticamente todo o setor ofensivo conseguiu finalizar, finalizamos mais que o Paysandu provavelmente, não tenho os números ainda. E aí uma coisa que eu entrei na pergunta de um colega, em termos ofensivos, de nós ter o controle do jogo, é um jogo que a gente conseguiu fazer o que eu queria. O que eu queria era que a gente conseguisse pressionar o nosso adversário mais no campo dele, como a gente conseguiu no início do jogo até tomar o gol. E aí eu vou discordar da tua pergunta, a gente não entrou no modo defensivo. É natural isso aí. Cara, às vezes o torcedor fica pedindo, tira o time de trás, tira o time de trás. Vocês acham que eu peço? O time está bem no jogo. Daí eu vou te passar a pergunta. Tu acha que eu estou bem no jogo? Conseguindo construir, finalizando. Tu acha que eu peço para os caras baixar? Não é, gente. É aqui, ó. É aqui. Futebol é só olhar os resultados. É só 1-0, 2-1. Não teve mais que isso, né? Não teve mais do que isso. Então o jogador, ele entra até... A gente foi pro intervalo, eu não sei se vocês perceberam. No início eu estava pressionando com 3. A gente fez o gol, começamos a pressionar com 2. Eu não mandei pressionar com 2. Olha que eu tô com a voz rouca. De tanto que eu pedi, continua com 3. Voltamos pro intervalo, eu falei, gente, vamos voltar a pressionar com 3. 3 mais 1. Só que acontece, do outro lado tem trabalho, do outro lado tem um treinador bom, o Luizinho é muito bom, do outro lado tem jogadores muito bons, tem um elenco qualificado. Então eles nos empurraram.
A gente pedia pro Gabriel toda hora subir pressão no PK. Daí o Gabriel me olhava e falou, professor, mas está estourando aqui atrás. Aí entra o comprometimento dos atletas. Ele quer ajudar o companheiro lá e não quer deixar o Elias toda hora no mano, jogadores importantes. Mas, assim, a gente não entrou no modo defensivo. Mas que bom, volto a dizer, que a gente é organizado para se defender, né? Que a gente consegue sustentar os resultados. Cara, muito bom. Eu acho muito bom. Não joguei lá no comando do Vila, mas sei que a atmosfera é muito boa. Eu sinto isso da minha comissão, né, da comissão da casa, de dizer que a atmosfera do Oba é diferente, e eu sofri com isso, né? Ano passado, já falei isso com todo respeito ao Vila do ano passado, o Amazonas praticamente mandou no jogo, naquele jogo contra o Vila. Nós ficamos com um jogador a mais com 35 do segundo tempo, e a gente pressionando, eu não sei como. O Todinho fez um gol 51 do segundo tempo. Eu não sei se vocês vão recordar, mas o jogador do Vila tropeçou na bola. A assistência foi um tropeço, sobrou pro Todinho, ele fez o gol. O que é isso? É mérito do Todinho? Claro que é. Mas é a atmosfera. Então a gente espera que essa atmosfera nos ajude, né, a continuar nesse nesse muito bom ano que o Vila está tendo, né? E a gente espera que o Oba ajude nisso também.